Nesse Teologando nós iremos falar sobre abre igreja, não abre igreja, culto virtual ou culto presencial. Eu quero expressar a minha opinião aqui nesse quadro, né? Opinião essa que eu somente dava aos membros da igreja que eu pastoreio. Mas eu vou aproveitar aqui e falar como um alerta ao povo de Deus. Eu já quero deixar avisado aqui, para quem gosta de comentar nos vídeos que eu costumo postar na internet, assista primeiro. Assista primeiro. Quando eu falar sobre fechar a igreja, eu estou referindo ao templo. E todo crente que participa de escola bíblica dominical sabe que a igreja somos nós. Mas a igreja, ela é identificada no seu bairro como? É através do local de reunião, que é o templo, ok? Então, eu vou referir ao templo como igreja para ser mais didático aqui, nesse pouco tempo que nós temos nesse quadro na TV. Depois que o ministro do STF, Nunes Cássio, autorizou a frequência presencial aos cultos e missas, houve um alvoroço, principalmente por partidos de esquerda, que se apressaram em entrar na justiça contra a decisão do ministro. O ministro Gilmar Mendes considerou o pedido que foi feito pelo Conselho de Pastores ilegítimo e reafirmou a decisão dada anteriormente de que a autoridade para abrir ou não as igrejas cabe ao prefeito de cada município. A decisão vai a plenário e vai ser apreciada pelo presidente do STF, Luiz Fux. Neste momento, a liderança evangélica ela se encontra dividida quanto a abrir as portas do templo para cultos presenciais ou não. Para alguns líderes, é cômodo ficar em casa, outros estão assustados, principalmente ficam repetindo o famoso slogan "fique em casa", que é falado à exaustão em alguns meios de comunicação. Muitos são grupo de risco e têm medo de se contaminarem. E realmente o vírus é perigoso. Em alguns casos, o vírus ele é fatal. Agora eu vou deixar algumas perguntas para nós pensarmos juntos. Primeira pergunta: no supermercado, você mantém a distância de 2 metros de um cliente ao outro? Pois eu tenho visto essa distância ser mantida apenas na fila do caixa. Nas gôndolas de produtos, poucos se preocupam com isso. Pois é, no templo, essa distância está sendo mantida. Outra pergunta: no ônibus, no trem, no metrô, existe o distanciamento de 2 metros de um passageiro para o outro? Com certeza não. No templo, ninguém senta ao lado do outro. No ônibus, no trem ou metrô, existe alguém na porta medindo a temperatura corporal e dando álcool gel para ser usado? Não. Mas no templo, essa medida é cumprida à risca. Agora, eu quero alertar para vários problemas que estão sendo desenhados para o nosso futuro. A primeira situação: live não é culto. Culto é a reunião de pessoas em um local determinado para um encontro com Deus. Vamos falar assim, a grosso modo. Na live, você está passível a toda e qualquer distração. Vamos ser sinceros. É a janta que está sendo feita, é a pizza que está sendo aguardada, é alguém que começa a bater papo online com a pessoa. É difícil. Outra coisa: nem toda igreja tem uma aparelhagem bacana e nem uma equipe para transmitir uma live de qualidade. Por aí, já perdeu a atenção de muitos membros. Outro ponto a considerar: muitos desses membros que estão em casa não vão ter disposição para reunir presencialmente no futuro. Eles estão sendo treinados a ficarem em casa e só saírem para as suas necessidades, e a necessidade de viver espiritualmente em comunidade não estará na sua lista de prioridade. Para quem pensa que a pandemia vai passar, ela não vai passar, não.
Já se ouve falar de países da Europa que estão entrando na terceira onda. Veja bem, terceira onda, e tudo isso com a vacinação em andamento por lá. O que vai acontecer no futuro vai ser uma nova normalidade. Não viveremos mais conforme vivíamos antes da pandemia. Tudo vai ser diferente. Os nossos hábitos, o nosso modo de se comportar e de se relacionar, tudo será diferente. Mas talvez o maior problema que muitos líderes evangélicos não estão conseguindo enxergar é a ingerência ilegal do Estado sobre a religião. Os políticos estão aproveitando essa pandemia e estamos assistindo um controle sobre as igrejas com a desculpa que é para um bem maior. Pastores que não concordam estão sendo algemados, autuados, fichados e processados como criminosos. O que assistimos é uma ruptura constitucional, pois no artigo 5º, inciso 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que estamos assistindo aqui são políticos dizendo simplesmente que a igreja não é essencial. Por trás dessa cortina, a coisa é mais profunda. A autoridade política que nunca gostou da igreja está vendo nesta pandemia a oportunidade de deixá-la fraca e sem expressão. Essa divisão entre pastores alimenta ainda mais o avanço dessa pauta. Veja bem, o isolamento ele tem aumentado o número de contaminados. Isso é fato. É só observar os boletins epidemiológicos e se observarmos outras estatísticas, veremos que o isolamento tem causado também aumento no número de divórcios, aumento no número de pessoas depressivas, vemos também aumento no número de suicídios, e a igreja é a instituição no meio da sociedade que mais trabalha na recuperação de pessoas doentes do corpo e da alma. A igreja tem seus projetos sociais e de ajuda ao próximo de uma extensão que não pode ser ignorada. A igreja vai aonde as políticas públicas não chegam. E para terminar, eu quero deixar aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para os cristãos pensarem mais em cultuar em comunidade. Diz assim o texto: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse foi o nosso Teologando de hoje.